Boa tarde, meu nome é Cláudia Pinto e a apresentação que venho aqui partilhar hoje convosco intitula-se A utilização da ferramenta Tasks na elaboração do modelo de ocupação em subsolo da cidade de Lisboa. Eu sou doutorada em Geotecnia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e exerço a minha atividade profissional no município de Lisboa, tendo atualmente a coordenação da equipa de projeto RESIS. No fundo, esta equipa de projeto tem como objetivo a promoção da resiliência sísmica do parque edificado em infraestruturas municipais e acabamos por trabalhar todos nesta ótica das condicionantes geológicas no ordenamento do território, que é também um pouco o âmbito em que se enquadra o desenvolvimento desta ferramenta aqui que venho hoje partilhar convosco. Em termos de enquadramento do projeto, é importante aqui de alguma maneira explicar o porquê de termos chegado a esta ferramenta, no fundo, e portanto aqui o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara vem muito no sentido de caracterizar a cidade de Lisboa no âmbito da sua exposição aos vários tipos de riscos naturais, que acabam por derivar muito da sua proximidade ao Rio Tejo, mas também estar muito relacionadas com aquilo que é o seu contexto geológico e geomorfológico muito específico. Depois, derivado desta densa ocupação da cidade, acaba por formar aqui um contexto de bastante vulnerabilidade a estes riscos naturais. Nós sabemos também, sendo a cidade de Lisboa bastante densificada, que toda a expansão se fará preferencialmente com o recurso à ocupação em subsolo, o que vai requerer um conhecimento mais aprofundado desta componente do subsolo, o que obriga a fazer uma série de estudos e caracterizar uma série de informação. Em 2015, nós criámos um projeto designado por Projeto GeoSig, que no fundo é uma base de dados que compila toda a informação de caráter geológico, geotécnico e hidrogeológico que existe para a cidade de Lisboa e através da qual nós geramos modelos tridimensionais de âmbito geológico e de âmbito geotécnico. Este âmbito geotécnico acaba por, no fundo, nos mapear em área, a partir desta informação pontual obtida nas sondagens, todas as condicionantes de ordem geológica, geotécnica e hidrogeológica que existem nas diversas áreas da cidade de Lisboa. Porque é que isto é importante? É importante para a tomada de decisão, portanto, nós conhecendo quais são as principais condicionantes, conseguimos tomar uma decisão mais informada sobre aquilo que vamos edificar de novo, mas também permite mitigar os resultados ou os impactos dessa ocupação urbana, no fundo, sobre as condicionantes hidrogeológicas, em particular esta componente da hidrogeologia, para nós muito importante, por tudo o que é ocupação em subsolo acaba por ter uma afetação muito direta sobre aquilo que é o regime hidrogeológico local. Nós temos vindo desde 2009 a trabalhar nesta área, no sentido de caracterizar cada vez melhor estas condicionantes, para incluí-las também ao nível dos instrumentos de planeamento, de alguma maneira dando informação aos próprios projetistas, informação essa que lhes permitirá reduzir custos em fase de obra e também otimizar novos projetos. Portanto, aqui passámos depois para a componente do modelo tridimensional, portanto nós tínhamos aquele projeto GeoSig em que tínhamos a informação geológica, portanto conhecíamos o que é que era o subsolo da cidade do ponto de vista das suas características geológicas e geotécnicas, mas não sabíamos exatamente qual era a sua ocupação, portanto essa informação não se encontrava sistematizada, nós sabíamos, claro que em algumas zonas haveriam edifícios que tinham caves, até poderíamos por consulta aos volumes de obra saber exatamente onde é que esses edifícios estavam, mas esta informação não se encontrava sistematizada e era portanto importantíssimo para caracterizar esta componente nós termos essa informação sistematizada e, portanto, este projeto ModSub 3D, que foi esta a designação que lhe demos, acaba por procurar muito desenhar tridimensionalmente tudo o que era a ocupação. Eu quero aqui frisar que esta ocupação relaciona-se com caves, túneis e parques de estacionamento, não estão aqui abrangidas nenhum tipo de componente de infraestruturas nem outro tipo de concessionárias. Aqui são um mapa, isto é um mapa 2D, é uma visualização da aplicação GeoSig, em que nós já mapeámos aqui as caves, sondagens e fundações que fomos carregando, até em projetos anteriores a este que viemos depois futuramente a desenvolver com a ESRI. Aqui temos uma informação em que podem ver as sondagens que temos aqui nesta zona, também as caves desenhadas, aqui com estes polígonos a verde claro, e também aqui com estas manchas brancas que vocês veem aqui sobre os edifícios, os elementos de fundação. Aqui é 3D, também muito aquilo que é o nosso propósito, portanto conhecer e fazer extrudir a informação que vamos obtendo, quer da ocupação superficial, quer da ocupação do subsolo, para podermos ter um modelo da ocupação da cidade como um todo. Em termos de estrutura conceitual da ferramenta, portanto, no fundo, como eu referi, era importante para nós conhecer quer a geometria, quer a profundidade das estruturas enterradas, mas não só das caves e dos túneis, etc. Era importante para nós também conhecer existência de eventuais elementos de contenção e também conhecer a posição e qual era o tipo de elementos de fundação que existiam associados a estas estruturas. Portanto, no fundo, este era o desafio.
nós já tínhamos com a aplicação Geosig a informação geológica sobre os diversos locais, tínhamos a componente geotécnica associada, não conhecíamos exatamente qual era a componente da edificação em subsolo e, portanto, este era o grande desafio. Agora, o desafio e o que acabou por ser lançado a ESRI é como é que esta tarefa de carregamento massivo de informação, que passa muito pela consulta de volume de obra, consulta de peças desenhadas e desenho em ArcGIS, como é que isto se podia tornar de alguma maneira uma tarefa expedita e mais organizada que permitisse de alguma forma otimizar o trabalho dos técnicos do município. E é então que é desenvolvida esta concepção, esta estrutura conceptual da ferramenta. Portanto, ela parte sempre da layer dos edifícios, nós fazemos uma caracterização aos edifícios, eu já vou falar um pouco mais à frente de quais são as principais propriedades que nós caracterizamos, mas depois editamos duas layers novas, uma relacionada com a cave, com a sua geometria, a sua posição, a sua profundidade, atributos a ela associados, outra relacionada com os elementos de fundação. Aqui só a título de exemplo, por todas estas layers, como devem calcular, têm tabelas de atributos associadas com N variáveis e domínios associados a cada um. De qualquer maneira, aqui só para destacar na layer dos edifícios, que o que pretendemos for ter pisos abaixo, pisos acima, mas também as metodologias de escavação que foram utilizadas para a sua execução, se houve ou não necessidade de contenção periférica, o tipo de metodologia de contenção também nos dá uma ideia se existe água ou não em subsolo, e depois ter aqui a componente das cotas altimétricas, datas, referências, etc., onde a informação foi consultada. E agora, como isto normalmente é ver para crer, eu vou passar então à demonstração da ferramenta em ArcGIS Pro, ferramenta essa que nós chamamos ModSub 3D e que teve por base a ferramenta Tasks que está disponível no ambiente ArcGIS Pro. Então, já aqui em ambiente ArcGIS Pro, portanto aqui isto é no fundo o projeto de contexto para esta ferramenta, tem aqui do lado esquerdo da aplicação as layers, no fundo que estamos aqui a utilizar, temos a layer do edificar, temos a layer das caves, estacas, fundações, etc. Temos aqui no painel do catálogo o menu, no fundo o separador com as tarefas, em que eu vou ativar então esta ferramenta de carregamento. A título de exemplo, eu vou utilizar o fluxo que foi criado para desenho das caves, portanto no fundo a sequência de passos para georreferenciar e carregar caves. O resto é exatamente igual para as fundações e para os túneis. Portanto, eu clico aqui na ferramenta para abrir, ele no fundo demonstra aqui a sequência de passos que foram criadas nesta tarefa para fazer a edição de uma cave. Eu vou saltar este passo porque eu não quero fazer a localização do edifício a partir da ferramenta Locate, quero fazer através de uma pesquisa espacial e, portanto, é isso que eu vou fazer. Portanto, clicar aqui na ferramenta Run, conforme está aqui indicado na nota, portanto, eu clico no Run, seleciono o edifício a partir do qual eu quero ativar a geometria e faço, no fundo, Next Step. Ele vai fazer a seleção do edifício, aqui permite-me fazer uma seleção alfanumérica e, portanto, eu vou passar este passo uma vez que eu já selecionei o edifício de forma espacial e, portanto, ele, no fundo, fez-me um zoom ao meu edifício selecionado e abre-me uma tabela de atributos onde eu posso editar a informação. Nem todos os campos são editáveis, há aqui alguns que o são, por exemplo, o campo de designação, e eu posso preencher os atributos desta informação sempre que assim o desejo. Faço o passo seguinte, no fundo o passo seguinte é a criação da própria cave, para eu criar a cave no fundo ele abre-me aqui o painel de edição, eu seleciono aqui a ferramenta Polígono e vou então desenhar a minha cave. Eu vou usar aqui este desenho, faço duplo clique, portanto ele já me desenhou aqui a geometria e eu faço Next Step. Ele vai então fazer duplicação de elementos. Eu agora vou saltar este passo porque no fundo esta função de duplicação de elementos serve para quando eu tenho, por exemplo, vários níveis de cave, mas eles têm precisamente a mesma geometria, portanto eu posso fazer uma replicação automática sem ter que voltar a fazer um desenho, e portanto é isto que a ferramenta me permite. Eu agora vou fazer Next Step e vou editar então os atributos da cave. Portanto, aqui em relação à cave, eu posso dizer qual é a situação. Eu vou dizer, por exemplo, que esta cave está totalmente enterrada. Também poderia dizer o uso dominante, por exemplo, vou dizer que esta cave tem uso dominante para estacionamento e poderia pôr aqui de seguida a informação relativa às cotas e outros atributos que eu quisesse considerar. Eu vou ficar por aqui, vou passar para o passo seguinte, portanto, validação de topologia. Imaginem que há algum erro, alguma sobreposição, eu posso aqui utilizar as ferramentas de topologia para validar. Não o vou fazer, vou passar para o passo seguinte, em que me diz então para salvar as edições. Eu vou fazer Run, para fazer correr no fundo o modelo e vou fazer Finish, que irá então terminar a tarefa de carregamento desta cave que eu quis aqui editar.
Em termos de considerações finais, portanto, esta ferramenta, no fundo, e respondendo ao desafio que nos era lançado, portanto, como fazer, como relacionar a informação geológica com a informação da ocupação urbana, e, portanto, de facto, esta ferramenta Tasks permitiu-nos aqui uma otimização nas tarefas de carregamento dos dados, que permite também, por sua vez, obtermos mais rapidamente informação que permita o apoio à decisão, uma informação informada, que permita aos decisores políticos decidir da melhor forma, também permite avaliar o impacto das infraestruturas enterradas no regime hidrogeológico local, porque sempre que eu tenho uma cave e tenho água associada a alguma formação geológica, acaba por haver um impacto e, portanto, nós aqui conseguimos avaliar qual é esse impacto e assumir ou tomar medidas mitigadoras para o impacto sobre o recurso existente e permite também, no fundo, como referi, ao município gerir da melhor forma esta informação relativa às condicionantes geológicas, incluí-las ao nível do seu planeamento urbano, mas também efetuar uma correta gestão urbanística. E é tudo, obrigada.